desde muito jovem, não me lembro, não tenho aquela história típica de eu assisti Peter Pan e resolvi fazer um filme, mas aos poucos eu fui sentindo que eu gostava de fotografia, eu gostava de teatro, eu gostava de cenário, e juntando tudo que eu gostava, cinema era a profissão ideal para mim, porque junta tantas coisas, né? Música, um pouco de arquitetura, um pouco de pintura, tudo está no cinema, né? Antes de ir para a faculdade, eu fiz um curso na época de Super 8 e depois eu fui estudar cinema aqui no Brasil, na FAAP, e aí fui para fazer um curso em Nova York. Um curso onde, vamos dizer, era bem mais prático o curso, você já ganhava uma câmera no primeiro dia de aula, já saía torrando negativo, na época não tinha nada de digital, era tudo negativo. E aqui no Brasil o negativo era muito caro, as câmeras eram caras. Então, assim, no exterior eu tive mais chances de praticar, né, de colocar a mão na massa. Depois que eu voltei de Nova York, eu comecei a trabalhar em publicidade. Porque, outra vez, no Brasil, naquela época, a indústria de cinema era muito incipiente. Então, aí eu comecei a fazer publicidade, comecei a dirigir comerciais e, finalmente, em 95, eu fiz o meu primeiro longa. Comecei a produzir o meu primeiro longa, que foi lançado em 98. Aí que se chama Alô, com a Miriam Muniz, a Beth Lago, o Herbert Richard Jr. e o Wellington Nogueira. E é uma comédia bem escrachada sobre o nosso jeitinho, assim, questiona a noção de honestidade do brasileiro. Aí depois meu segundo filme foi o Avassaladoras, com o Gianecchini, a Giovanna Antonelli, o Caco Schockler e várias outras pessoas, a Ingrid Guimarães, a Cris Nicholas, a Paula Cohen. O Avassaladoras foi uma comédia romântica lançada pela Fox. Foi uma bilheteria incrível, em 2002 foi lançada e fez muito sucesso na televisão e nos cinemas. E sempre, quando eu fiz essas duas comédias, sempre a resposta do público era muito simpática, muito legal. Ai, a gente adorou, a gente riu muito, mas ficava nisso, né? Até algumas pessoas tiravam algumas lições do Avassaladoras. Teve mulheres que vieram me dizer que aprenderam muito com o filme, não sei o que e tal, mas ficava nisso. Aí, quando eu fiz o meu primeiro documentário, Doutores da Alegria, é que eu senti o impacto social que um filme pode ter. Que aí, assim, não passa pela bilheteria. O impacto social de um documentário ou de um filme não interessa muito quantas pessoas viram o filme, mas a qualidade das pessoas que viram o filme e que tiveram suas vidas tocadas e transformadas. Então, assim, filmes com uma bilheteria pequena, se você for comparar com os filmes de ficção, como, por exemplo, aquele Uma Verdade Inconveniente, com o Al Gore, tiveram uma bilheteria pequena e causaram um grande impacto e levantaram a questão do aquecimento global. O Super Size Me mudou o cardápio do McDonald's. Também não foi visto por tanta gente assim, mas causou um impacto grande. E esses filmes que causam impacto social, eles começam por mudar a vida da equipe que está produzindo o filme, né? E depois eles vão impactando como uma onda, sabe? E vão se tornando assim. Esse filme que eu fiz agora, que é o Quem Se Importa, é um movimento. Ele é um movimento para inspirar pessoas a serem transformadoras. E foi aí, com o Doutores da Alegria e em seguida com esse filme novo, que eu descobri o impacto social do cinema. E agora eu quero usar o cinema para isso, para transformar a vida das pessoas. Eu vou continuar fazendo ficção. Posso fazer comédias, porque eu adoro comédias também. Mas eu, assim, dificilmente eu vou fazer um filme, sabe, que só tem tiro e mais nada e nenhuma mensagem. O roteiro de um documentário, ele se faz muito na edição. Ou seja, eu tinha na cabeça o arco dramático, vamos dizer, a essência do filme, da onde eu queria sair e para onde eu queria chegar, eu sabia. Tanto é que eu fiz as perguntas para os meus entrevistados já pensando nessa estrutura do filme. E eu pensei desde o começo que o filme devia ser internacional, porque esse tema do empreendedorismo social, dos transformadores, dessas pessoas que estão causando um impacto social incrível e afetando milhares de vidas,
ele rola no mundo todo, entendeu? E assim, eu consegui, depois de muita pesquisa, um ano pesquisando, eu consegui selecionar 18 nomes de top empreendedores sociais, mas dá muita pena, porque pessoas maravilhosas ficaram de fora e que, né, não cabe num filme só. Por isso que eu quero fazer uma série de televisão. Eu acho que essa série é um caminho natural, justamente porque tem muita gente fazendo trabalho incrível, assim, pessoas que estão realmente impactando as suas comunidades e até virando políticas públicas e mudando, sabe, um país inteiro ou até o mundo. E, e essas pessoas me ensinaram que é possível mudar o mundo, que não é uma frase piegas, que não é uma frase infantil e que é possível. Eu pensei numa estrutura inicial e fui, vamos dizer, todo documentário, o bacana de fazer um documentário são os fatores surpresa, né? Você vai entrevistando as pessoas e você vai conhecendo cada vez mais aquele assunto e sempre acontece alguma mágica no meio do caminho que você incorpora ao documentário. Então aí você trabalha o roteiro na edição. E foi uma edição longa, a gente demorou acho que um ano editando esse filme, justamente porque são 18 pessoas falando coisas maravilhosas e a gente tendo que estruturar quem fala o quê, né? Para formar quase que como se fosse uma linha de pensamento única, mas através de 18 vozes, na verdade 19, porque a gente tem a narração do Rodrigo Santoro. Então, que seria, vamos dizer, a minha voz no filme. Então, é difícil estruturar um filme assim. A gente tem muito tempo de pesquisa para encontrar esses empreendedores e tem muito tempo de edição. E encontrar esses empreendedores, eu busquei, pesquisei muito, pesquisei no Banco de Empreendedores Sociais da Choca, que é um banco gigantesco, e também na internet, em pesquisas, indicações e tudo mais, e fui chegando nos 50 primeiros nomes, aí fui afunilando, aí meu critério foi escolher pessoas de continentes diferentes, de áreas de atuação diferente. Então, assim, você sai do filme com a impressão, foi o que me disseram ontem, na pré-estreia do filme, que você sai com a impressão de que não importa em que setor, você sempre pode mudar o mundo. Porque tem gente no filme, assim, de meio ambiente, de educação, de saúde, de economia, de direitos humanos, sabe? Tem um cara que vende banheiros, tem outra que ensina empatia para crianças, tem um cara que é um monge budista belga que treina ratos na Tanzânia para desarmar minas terrestres. Então tem de tudo, assim, sabe? E você percebe assim que além de todo mundo pode mudar o mundo, você percebe que aonde você atuar, você pode causar uma diferença. É possível mudar o mundo e eles já estão fazendo. É só arregaçar as mangas e fazer. Olha, eu já mostrei o filme em escolas para adolescentes do ensino médio. E foi incrível a reação. De 15 anos para cima, a reação foi incrível. Eles começaram a se mobilizar socialmente, começaram a procurar ONGs, começaram a querer montar negócios sociais. E sabe, os jovens ficaram muito impactados. E eu recebi assim, depoimentos muito bonitos, do tipo, uma jovem dizendo assim, eu queria ser presidente desde os 5 anos, porque eu acreditava que só sendo presidente que eu podia mudar o mundo. E esse filme me fez ver que qualquer coisa que eu escolha fazer na vida, eu vou poder mudar o mundo também. Outra dizendo, esse filme foi um alívio, porque eu queria saber como fazer a diferença e não tinha certeza, e esse filme me mostrou o caminho. O cara que é o pai do empreendedorismo social no mundo, a maior transformação, o novo Gandhi desse mundo, está no filme, se chama Bill Drayton. E ele acredita que se 3% dos jovens nas escolas forem o que ele chama de change makers, ou transformadores, a gente muda o mundo em pouco tempo. Empreendedorismo e change making, que seria transformação, agente de transformação, a gente aprende praticando, é que nem andar de bicicleta. A gente não aprende nos livros. Tem que praticar para ir sentindo que é ser um transformador, entendeu? Então ele fala uma coisa no filme que é assim, ele fala que se um filho da gente vai mal em matemática na escola, os pais vão ficar preocupados, vão tomar uma atitude, vão contratar um professor particular, fazer qualquer coisa. Será que eles vão notar que o filho não está sendo um change maker?
que ele não está sendo um transformador na vida, que ele não está ativo na sociedade? Quando eu comecei a fazer cinema, era tudo mais difícil, porque justamente era tudo importado, as câmeras ainda são importadas, mas imagina, eram câmeras de película, 35 milímetros ou 16 milímetros, caríssimas, negativo caríssimo. Então, para você fazer um curta-metragem, era tanta grana, que era difícil, você fazia um por ano, sabe? Hoje em dia, com o digital, gente, só não faz cinema quem não quer. Entendeu? Porque está democratizado o acesso ao cinema. Você pega uma câmera digital, todo mundo, se você não tem uma, o seu amigo tem, e vai ali, sabe, faz um roteiro, cria o teu curta, vai para os festivais e vai trilhando um caminho. Eu acho importante fazer uma faculdade pelo networking. Sabe, por você conhecer pessoas que têm os mesmos interesses e você formar a sua turma e um indica para o outro e assim você vai conseguindo lugar no mercado de trabalho. Então, por isso eu acho importante, mas não que eu ache fundamental que a pessoa faça porque precisa aprender nas salas de aula. Cinema eu acho que você aprende muito fazendo. Hoje em dia, tudo é muito visual, né? Agora com a internet você entra nas redes sociais, você presta atenção nas fotos, nos filmes. É tudo muito passando pelo audiovisual. Já faz um pouco parte do DNA dos jovens, né? Eles estão com o celular, eles já estão gravando. Então, eu acho que a minha dica é: cria uma boa história, tenta produzir essa boa história e começa a mostrar por aí. Vale a pena até com o celular. Porque a ideia é tudo, entendeu? Se você tem uma ideia boa, se você tem uma narrativa, uma história para contar, não importa. Depois, se você for chamar a atenção de alguém, você consegue refazer com uma câmera boa, se for para veicular em algum lugar que precise de mais qualidade, mais resolução. O importante é você treinar, você conseguir dominar a gramática do cinema. Existe uma gramática, obviamente, né? E nem sempre isso é intuitivo. Assim, alguns jovens de ler mangá, os caras já sabem, sabe, como é que você vai enquadrar as cenas e você vai de um plano aberto para um detalhe, para um plano médio. Isso aí está em qualquer revista de mangá, meu Deus. Mas se você, obviamente, estudar, observar os outros filmes, os filmes que você admira e tentar entender como o diretor construiu aquela sequência, obviamente, isso, né, é fundamental. Mas eu acho que é isso. Eu acho que hoje em dia, assim, antes de entrar numa faculdade de cinema, vai lá, vai tentar fazer o seu curta para ver se é isso mesmo que você gosta, que você está afim e se você quer mesmo que área do cinema, né? Tem tantas áreas. Você pode querer ser um diretor, mas você pode também querer ser um cenógrafo, um fotógrafo, um montador.